Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estou há muito tempo pensando em falar com vocês, mas sempre acabo deixando, falando de um assunto ou de outro, mas hoje não passa. A gente vai falar sobre nutrição e cérebro. Como a gente pode ter um cérebro mais saudável, uma memória melhor com o alimento certo. E a gente sabe que os alimentos funcionais, eles contribuem muito para a nossa saúde como um todo e, é claro, para a nossa saúde cerebral também. E os estudos recentes, eu diria que há 15, 20 anos atrás, esses estudos estão sendo mais significativos em relação ao cérebro, né? E está nos revelando muitas coisas, como por exemplo, o nosso cérebro utiliza 20% da nossa energia corporal, ou seja, ele precisa de muitos nutrientes, de muita energia para funcionar adequadamente. Então a gente tem que dá um foco também maior nessa nutrição cerebral. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a saúde física, em estar com o corpo perfeito e não nos preocupamos em fazer essa nutrição celular. Isso é uma coisa muito importante para que a gente tenha uma velhice saudável, uma saúde como um todo, né? E o que esses estudos estão mostrando também? Que está tendo um aumento da prevalência de doenças neurodegenerativas. Tá? E essas doenças neurodegenerativas, elas acabam comprometendo a saúde do ser humano, né? Principalmente, a gente pode citar, por exemplo, o Alzheimer, que é uma doença que vai debilitando, que vai destruindo os neurônios, né? Essas células cerebrais. E a nutrição, ela pode muito melhorar nossa memória, o nosso desempenho como um todo cerebral e contribuir para que a gente tenha uma função cognitiva melhor. E é possível sim a gente evitar essa perda de memória, essa redução da capacidade cognitiva e esses problemas relacionados, todas essas patologias neurodegenerativas. É possível sim impedir com que elas aconteçam e inclusive tratá-las hoje em dia. Nós sabemos que tem um pesquisador maravilhoso que é o Dale Bredesen. Ele é um estudioso da Universidade de UCLA, na Califórnia, e ele fez um estudo, até eu estou com o estudo dele aqui, Reversal of Cognitive Decline, que ele fala que é possível, ele constatou, ele curou pessoas com Alzheimer. Então nós sabemos hoje que essas doenças neurodegenerativas, elas têm cura, tá? E o Alzheimer é uma delas. Inclusive está sendo lançado o livro agora no Brasil, o livro do Dale Bredesen, O Fim do Alzheimer, tá? Ele relata como que ele curou essas pessoas. E o que o Dale Bredesen ele fez para que curasse esses pacientes com Alzheimer? Ele suplementou com o alfa-lipoico, com a coenzima Q10, ele suplementou com acetil L-carnitina, com ômega 3. Então ele fez um trabalho bem forte em relação à suplementação nutricional, porque alguns nutrientes a gente vai ficando velho, a gente vai declinando a produção endógena, né? Como a coenzima Q10, por exemplo. Então, ele suplementou esses pacientes com esses nutrientes super importantes para a função cerebral e, obviamente, ele usou outras estratégias ali nutricionais, tá? Mas então, por que eu estou comentando esse estudo e colocando essa situação para vocês? Que as doenças neurodegenerativas, elas têm sim cura, como o Alzheimer, por exemplo, simplesmente com uma nutrição adequada. E hoje a gente trabalha com muitos nutrientes, muitos suplementos, com muitos alimentos que trabalham para que a gente tenha uma função cerebral bem eficiente. Que nutrientes são esses que a gente está utilizando na atualidade, tá? O uridine 5-fosfato, que ele melhora a memória, ele melhora todo esse aspecto cognitivo, ele previne essas doenças neurodegenerativas, ele aumenta a produção de colina, de dopamina no cérebro, então ele é um nutriente maravilhoso que a gente faz a suplementação. E nós temos também os antioxidantes, que são substâncias maravilhosas que protegem as células e as membranas celulares. E, obviamente, elas protegem as células também do nosso cérebro, os neurônios. Então, todos esses alimentos ricos em antioxidantes, né, as antocianinas das frutas vermelhas, a vitamina C das frutas cítricas, a vitamina E do azeite, do abacate, a vitamina E das oleaginosas, a vitamina A, o beta-caroteno presente na cenoura, no mamão, na manga. Então, todos esses alimentos antioxidantes, eles favorecem a nossa saúde também cerebral. E além disso, a gente não pode deixar de falar de todas as vitaminas do complexo B.
As vitaminas do complexo B, nós vamos destacar duas, a B12 e a vitamina B9, que é o folato, tá? Essas vitaminas, elas têm uma função muito importante porque elas minimizam o efeito de um aminoácido chamado homocisteína. A homocisteína é um aminoácido que ele causa danos em alguns tecidos, alguns órgãos, tá? Por quê? Porque ele pode aumentar os casos de infarto, de AVC. Então essas vitaminas, elas nos protegem contra os danos causados por esse aminoácido que é a homocisteína. Então são alimentos bem importantes. Quais são as fontes? A gente sabe, vitamina B12 nas carnes, nas leguminosas, o folato, por exemplo, né? A vitamina B9 também nos cereais integrais, também nas carnes, também nas leguminosas, que são ótimas fontes de B9. Muito cuidado com a questão suplementar. A vitamina B9 muitas vezes ela é conhecida pelo ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina sintética, não é uma vitamina natural, tá? Ela é sintetizada, uma vitamina sintética. Então, alguns estudos já estão mostrando que a ingestão de ácido fólico, ela pode causar alguns casos de câncer. Então, a gente tem que ficar atento para, se puder, não ingerir sob a forma de suplemento o ácido fólico. Eu já faz muito tempo que eu não utilizo o ácido fólico aqui no consultório. Eu acabo utilizando a forma original, né? A forma o L-metilfolato, que é uma vitamina B9 mais saudável, digamos assim, do que o ácido fólico. E a gente não vai poder deixar de esquecer também do ômega 3, né? O Dale Bredesen suplementava também com ômega 3, a gente já sabe, já falei muito aqui nos meus vídeos que o ômega 3, ele é cardio e neuroprotetor. Ele protege o nosso cérebro contra doenças neurodegenerativas. A gente sabe que nós temos uma grande quantidade de gordura no nosso cérebro, né, de cadeias longas de ácidos graxos poliinsaturados de ômega 3, então nós precisamos ingerir este ômega 3 para que a gente tenha uma saúde cerebral. Muitas vezes a gente tem que fazer uso da suplementação de ômega 3, né? Porque a gente não ingere toda a quantidade que a gente precisa de ômega 3 via alimentar, aí a gente tem que fazer a suplementar. Muito cuidado com o tipo de ômega 3 que você vai estar ingerindo, tá? Tem que ser um ômega 3 de muito boa qualidade, um ômega 3 rico em EPA, em DHA, e livre de metais pesados, tá? De metais tóxicos, porque os metais tóxicos, eles intoxicam o nosso sistema nervoso central. Então, eles são prejudiciais. Então, você vai ingerir um ômega 3, esse ômega 3 tem que ser um ômega 3 de muito boa qualidade, que é fundamental para nos proteger contra essas doenças neurodegenerativas, para que a gente tenha mais memória também. Anteriormente eu citei um nutriente que é o uridine 5-fosfato e eu falei que ele aumentava a produção de colina. A colina é um nutriente fantástico porque ele aumenta a produção de fosfatidilcolina e de fosfatidilcerina. E esse nutriente, ele é muito importante para a função cerebral, tá? Que alimento que a gente tem muita colina? O ovo. Então assim, o ovo eu considero um super alimento, tá? Porque ele é riquíssimo em colina, principalmente na gema, tá? É a gema que contém a colina. Então a gente ficou muito tempo com aquele mito, não posso comer ovo faz mal, aumenta o colesterol. Foi uma pena isso que foi divulgado, porque realmente o ovo é um alimento maravilhoso, ele não traz grandes alterações no nível de colesterol, porque a gente sabe que o colesterol é uma gordura endógena, então ele também é produzido endogenamente, então não é só via alimentar e o ovo não vai aumentar o seu colesterol, desde que você não consuma ovos fritos, obviamente, tá? Então o que eu indico? A gente tem que comer ovos todos os dias, sim, tá? 1 a 2 ovos, até 3 ovos, não tem problema algum, mas eles devem ser cozidos, ou você vai fazer um ovinho pochê, ou você vai fazer um ovo cozido, ou vai fazer um omelete, e evita fazer o ovo frito, mas é um super alimento, a gema do ovo é riquíssima em colina. E o ferro é um mineral super importante, tá? A deficiência de ferro também produz alguns problemas neurológicos, cerebrais. Por quê? Porque o ferro é responsável pelo fornecimento e transporte de energia, de oxigênio. Então a gente tem que estar com os valores adequados. E alimentos ricos em ferro, quais são eles? As carnes, principalmente carnes, as leguminosas, né? Como feijões, a lentilha, a ervilha, grão de bico,
Os vegetais com a cor verde escura, também riquíssimos em ferro, então a gente tem que também fazer ingestão de ferro. Além do ferro, o zinco também é um antioxidante super poderoso, que tem que estar com os valores ajustados ali. O que tem muita fonte de zinco? As leguminosas, as oleaginosas, as castanhas, as nozes, a ostra, né? A gente consome muitas vezes pouco, mas é o alimento que tem mais quantidade de zinco, então o zinco também a gente não pode esquecer desse nutriente. A ingestão de café, ela pode ser muito interessante também, porque o café, ele estimula o sistema nervoso central. E como ele estimula o sistema nervoso central, ele vai te dar o quê? Mais energia, ele vai te deixar mais despertado. Então, para algumas pessoas ele pode ser muito bem-vindo, para outras não se dão muito bem com o café. O que a gente orienta é que não extrapole, né, 200, 300 ml de café por dia. Mas converse com o seu nutricionista que ele vai estar lhe orientando em relação à ingestão do café. E eu também não vou deixar de falar de um outro alimento que é muito interessante, que é a cúrcuma ou o açafrão da terra. A cúrcuma, ela possui um composto bioativo chamado curcumina. A curcumina, ela é um dos alimentos, assim, dos nutrientes que possui a maior potencial anti-inflamatório. Então, hoje, de todos os alimentos encontrados na natureza, a cúrcuma é o que possui o maior potencial anti-inflamatório. E interessante que atualmente é um dos alimentos mais estudados, porque ele traz muitos benefícios. A Índia, por exemplo, é um país que consome muita cúrcuma, né? Muito açafrão. E eles têm a menor per capita de Alzheimer. Então, estão estudando muito esse alimento, que é considerado hoje um super alimento. Então, você pode estar adicionando ali como tempero nas suas preparações, ou até mesmo um pouquinho em pó sobre o seu prato, porque é um alimento maravilhoso. E eu não sei se você já ouviu falar em dieta cetogênica, tá? Mas para vocês terem uma ideia, a epilepsia, ela é tratada com dieta cetogênica há mais de 90 anos. E atualmente a gente trata também pacientes com doenças neurodegenerativas com dieta cetogênica. Mas o que é a dieta cetogênica? Vou explicar um pouquinho para vocês. Com o passar da idade, nós vamos ficando mais velhos ou se nós temos alguma doença neurodegenerativa, o que acontece? O corpo, o nosso cérebro acaba tendo dificuldade para absorver a glicose como fonte de energia e ele tem uma facilidade maior para utilizar os corpos cetônicos, as cetonas como fonte de energia. E como que essas cetonas são produzidas, tá? Primeiramente, o nosso organismo tem ali uma quantidade de glicose armazenada, ou está na corrente sanguínea ou armazenada no nosso fígado, como glicose, como glicogênio hepático, ou nos nossos tecidos musculares, como glicogênio muscular. Na ausência deste açúcar, dessa glicose, tanto na circulação quanto nos depósitos, no fígado e no músculo, ele vai começar a queimar o quê? Como fonte de energia, os ácidos graxos. Então ele vai utilizar os ácidos graxos como fonte energética. Então ele faz esse processo metabólico ali no fígado, por ação da acetilcoenzima A, e ele vai gerar corpos cetônicos, ele vai gerar cetonas. E aí a fonte de energia deixa de ser a glicose e passa a ser os corpos cetônicos. E aí o cérebro vai estar utilizando esses corpos cetônicos como fonte de energia. Então, observou-se que, primeiramente, o cérebro precisava de uma fonte energética boa e disponível. Observou-se que a glicose não era mais uma fonte tão boa para o cérebro quando nós estamos mais velhos ou sobre uma condição neurodegenerativa. E observou-se que a absorção, os corpos cetônicos e que as cetonas, né, ali elas são melhor absorvidas nessas situações. Então, o que a gente pensa? Que a gente quer realmente oferecer o melhor para o nosso cérebro. E aí, a partir daí, começaram a fazer estudos, né, e observaram o quê? Que quando a gente tem uma alimentação com redução de carboidrato, com redução de glicose, né, de carboidrato no geral, de açúcares, a gente consegue ter como fonte de energia o quê? A gordura. O ácido graxo e os corpos cetônicos. Então, dessa maneira, a gente diminui a ingestão de carboidratos e passa a ter uma alimentação rica em gorduras boas, tá? E essa alimentação em gorduras boas, ela vai sempre estar produzindo os corpos cetônicos, que é o que o cérebro realmente gosta
quando ele está mais velho e é o que ele precisa, né, também, quando ele está sob uma condição neurodegenerativa. E essa dieta cetogênica, ela é muito interessante, mas ela não é uma cura, tá? Ela não vai curar uma doença neurodegenerativa. Ao contrário do que o Dale Bredesen, por exemplo, fez ali com Alzheimer, suplementando alguns nutrientes específicos. Mas ela é uma terapia nutricional que vai estar auxiliando para minimizar esses sintomas. Envelhecer não é uma escolha, mas envelhecer de maneira saudável, sim. Então, as nossas escolhas alimentares, elas representam muito na nossa saúde cerebral. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser mais ativos, nós precisamos fazer atividades mais aeróbicas, nós precisamos ter uma alimentação mais saudável, nós precisamos ter um sono adequado, controlar o estresse. Tudo isso vai favorecer para que a gente tenha realmente uma saúde cerebral. E, obviamente, falando da questão alimentar, a gente tem que fazer o quê? Reduzir os açúcares, reduzir os carboidratos refinados, reduzir os alimentos processados, para que a gente tenha realmente uma alimentação bem variada, uma alimentação bem saudável. E é claro que o aumento das gorduras boas é indispensável, a gente não pode deixar de falar dessas gorduras que são tão boas, e a suplementação, em alguns casos, com orientação de um profissional atualizado, é muito importante. A longevidade sadia depende também da saúde do nosso cérebro. Então não vamos nos preocupar somente com a saúde do nosso corpo, mas também com a saúde do nosso cérebro. Gostou do vídeo de hoje? Então não deixe de inscrever-se no nosso canal, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. Um beijo grande e até o próximo programa.